A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Vocês, meus amigos e irmãos que gostam de ler e meditar na palavra de Deus, mais uma vez a gente faz esse convite para que através desse veículo de comunicação, através desse canal de comunicação, a gente possa meditarmos juntos na palavra de Deus, porque a ciência comunicação foi Deus que nos deu. E através dos canais de comunicações hoje, o povo de Deus pode usufruir no que é bom, porque tudo que é bom vem de Deus. Pregar a palavra de Deus para edificação, na graça e no conhecimento do povo de Deus, conhecer mais Deus através de sua própria palavra. Na pregação do Evangelho, hoje ficou mais fácil no ir de pregar o Evangelho. Mais uma vez também, a gente já faz esse convite a vocês. Se você não for inscrito no canal e for tocado por Deus, se inscreva nesse canal, aperte o sino, opções para todos. E todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando na palavra de Deus, vocês também vão estar conosco e vão ser avisados através do canal e no mesmo instante vão ouvir também, meditar conosco e podem até compartilhar os vídeos com os amigos, com as amigas. E a gente assim está obedecendo a Jesus Cristo, nosso Senhor, no ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, de uma forma gratuita a gente pode fazer isso hoje, porque de graça recebestes, de graça dai. E hoje está fácil. Deus nos deu essa ciência abençoada e vamos fazer isso. Pregar a palavra de Deus, ouvir, crer e obedecer. Para salvos, a gente está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o nosso convite hoje é para a gente ler e meditar Hebreus. Hebreus é uma epístola que foi escrita para os hebreus, mas o autor humano não foi revelado, não foi assinado. O autor humano é desconhecido, mas nós cremos que aqui está, porque o Espírito Santo permitiu que ficasse registrado para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus através deste livro aos Hebreus. O livro dos Hebreus conta uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Conta do que Deus deu através dos santos profetas na antiga aliança e do que Deus hoje fala através de Jesus Cristo, seu Filho, na nova aliança. Por isso a gente ora e diz assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente em nosso meio e nos abençoe, nos dê sabedoria através do seu Santo Espírito, para que assim a gente entenda a sua palavra como realmente ela é. Fala conosco, Senhor, e faça a gente entender o que o Senhor quer conosco, para a gente te obedecer e assim a gente te seguir e o Senhor nos abençoar, porque tudo é bom, tudo que é bom vem de ti, ó Deus. Seja bem-vindo, Senhor, em nossas vidas, em nossos lares, e toda honra e toda glória seja tua, Deus Criador único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, os salvos em Cristo Jesus. Amém. O texto que a gente vai ler hoje, amados, Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus: Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este estava ou voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. Sempre a gente costuma iniciar assim a nossa meditação no texto lido, dizendo e afirmando com toda a convicção que a palavra de Deus é infinitamente sábia, infinitamente poderosa para salvar, a saber, todos os que creem e obedecem. Meus irmãos, o texto aqui nos mostra um personagem que, tipo Cristo, ou seja, apontava para o Jesus que haveria de vir, mas Jesus como homem veio à terra, mas aqui é o tipo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo espiritual, como palavra de Deus, que criou todas as coisas. Jesus Cristo, como palavra de Deus, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele é o próprio Deus. Ele não tem princípios de dias, nem fim de existência. Deus é infinito. Deus é o princípio e o fim. Quando Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, enquanto que o ômega é a última letra. Então quer dizer que Jesus é o princípio e o fim. Mas ele não tem fim de existência. Ele não tem fim de vidas, porque Jesus, como Deus, Deus é eterno, desde o princípio, e Deus é infinito em existência. Morre o ser humano, mas os de Deus ressuscitam para a glória de Deus, os que ouvem a palavra de Deus. A gente sabe que Jesus, quando veio ao mundo, a palavra de Deus veio ao mundo, Deus primeiramente gerou um ser humano, filho de mulher, para nos resgatar da lei. Quando Jesus nasce, a palavra de Deus se faz carne nele e habita entre nós, cheio de graça e sabedoria. Mas depois que Jesus nasce, é que a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, Jesus começa a falar as primeiras palavras, depois do seu nascimento, já para ficar certos para nós, que Jesus Cristo, como Deus, não foi gerado em ventre de mulher. Jesus Cristo, como palavra de Deus, ele nunca visitou, foi gerado no ventre de ser humano, de mulher. Mas Jesus Cristo, ser humano, sim, foi gerado no ventre de uma mulher para nos resgatar da lei. Mesmo a palavra de Deus vindo e se fazendo carne em Cristo, Jesus subsistindo como Deus, em Filipenses diz claro que ele, subsistindo como Deus, teve que se renunciasse a si mesmo, teve que se esvaziar como Deus para nascer como homem, para tomar sua forma humana e como homem, ele ser obediente e servo em tudo até a morte e morte de cruz. Deus ressuscita o Senhor Jesus e coloca seu nome acima de todo nome, tanto no céu como na terra, e Deus autoriza todo joelho se dobrar diante de Jesus e adorar, e toda língua confessar que Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, só devemos adorar ao que está centrado no trono, ao Deus Criador, e Jesus Cristo, que como palavra de Deus é o mesmo Deus, o que está sentado no trono, e o Cordeiro. Os anjos do céu adoram diretamente, como todos os que nascem de novo pela água e pelo Espírito, adoram somente a Deus. Aqui compara Melquisedeque, que veio desde a época de Abraão, tipo Cristo que haveria de vir, mas apontando para Jesus, o Filho de Deus, Jesus como espiritual, como palavra de Deus e como Deus. Quando ele diz que Melquisedeque, simbolizando Cristo como Deus, ele sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhança do Filho de Deus,
permanece sacerdote para sempre. Porque Deus jurou que Jesus, o seu filho, seria sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque significa o quê? Foi para ele que Abraão deu todos os dízimos. Aí vem aqui o significado da palavra Melquisedeque. Significa rei da justiça. Depois também significa rei de Salém, ou seja, rei da paz. Aí é onde chega, no versículo seguinte, é onde ele diz que Jesus, como Deus, Melquisedeque apontando para Jesus, o Filho de Deus, como espiritual, que ele sempre existiu, ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem genealogia e não tem o início de seus dias e nem o fim de sua vida, porque ele é eterno. Mas Jesus Cristo, como ser humano, quando ele se esvaziou como Deus para assumir a sua forma humana, Jesus Cristo tem sua genealogia. Lá em Mateus capítulo 1, conta que de geração em geração, de 14 em 14 gerações, até chegar Jesus, de 14 em 14 gerações até chegar Jesus, o fato interessante é que quando chega em Jacó, diz: e Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Quer dizer que nos deixa claro que Jesus Cristo, como ser humano, teve uma mãe gerada pelo Espírito Santo. Jesus não foi gerado pelo ser humano. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Mas não foi José que gerou Jesus. José é pai adotivo de Jesus, porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. José gerou o restante dos filhos de Maria, dentro do santo matrimônio do casamento, depois que Jesus nasceu, porque quando Jesus nasceu, toda a escritura se cumpriu concernente às profecias que ele dizia: a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem concebeu de Jesus virgem, a virgem deu à luz um filho, Jesus, e depois que Jesus nasceu, a Bíblia diz que José levou Jesus para casa e não teve relações sexuais com ela até que Jesus nascesse. Porque depois que Jesus nasceu, se cumpriu as escrituras. A virgem concebeu de Jesus virgem, a virgem deu à luz de Jesus virgem, depois que Jesus nasceu, aí José e Maria levou uma vida dentro do casamento, o santo matrimônio, casamento santo e abençoado por Deus, porque o sexo dentro do casamento não é pecado, é abençoado por Deus, e gerou outros filhos. Tanto é que a Bíblia diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. A Bíblia não fala que Maria deu à luz o seu filho unigênito, como se Jesus fosse filho único. Jesus, entre os filhos de Maria, Jesus foi o único e primogênito, mas foi o único gerado pelo Espírito Santo. Depois que Jesus nasceu, que as escrituras se cumpriram sobre a virgem, que tinha que dar à luz um filho virgem, tinha que conceber virgem, dar à luz o filho virgem, se cumpriu depois do nascimento de Jesus. José não teve relações com ela até que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, que as escrituras se cumpriram, ela e José levou o santo matrimônio, o casamento seguiu em frente. E a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Maria, o unigênito gerado pelo Espírito Santo, mas é o primogênito. Depois de Jesus, que as escrituras se cumpriram, claro, José e Maria geraram filhos sem pecados, porque o sexo dentro do casamento é abençoado por Deus. Então, meus irmãos, aqui, quando fala em Melquisedeque, Melquisedeque é tipo, ou tipifica, ou faz a semelhança do Filho de Deus, que não tem genealogia. Jesus, como Deus, como palavra de Deus, não tem genealogia. Ele não tem pai, ele não tem mãe, como Deus, porque ele é o próprio Deus. Mas como ser humano, ele é filho de Deus, né? Gerado pelo Espírito Santo, né? Aí, segundo a carne e o sangue, ele teve uma mãe, mas espiritualmente falando,
Jesus não tem pai, não tem mãe, espiritualmente falando, ele é a palavra de Deus que já existia antes de Abraão, ele já existiu antes de Maria, ele já existia antes de Adão e Eva, porque ele é a palavra que criou o ser humano e criou todas as coisas. Ele, Jesus Cristo, como palavra de Deus, ele é antes de Jesus Cristo que se fez homem. Porque quando Jesus Cristo se fez homem e a palavra de Deus veio ao mundo e se fez carne nele, a palavra de Deus já existia antes, porque foi quem criou todas as coisas. Então Jesus é o princípio. Espiritualmente falando, como palavra de Deus, Jesus não tem mãe, não tem pai, segundo a carne e o sangue. Não tem. Deus é criador de todas as coisas e é impossível, até uma inversão mentirosa, dizer que uma criatura, segundo a carne e o sangue, é pai do Criador. Não é verdade isso. É uma inversão de valores mentirosa dizer que uma criatura, segundo a carne e o sangue do sexo feminino, é mãe do Criador. Mentira. Em nome de Jesus, Deus não tem pai, Deus não tem mãe. É do mesmo jeito que Melquisedeque aqui apontava para a realidade do ser espiritual, Deus, palavra de Deus, que sempre existiu. Não tem mãe, não tem pai, não tem genealogia, não tem princípios de dias, nem fim de vida, porque é eterno. Então nós devemos, primeiramente, conhecer as duas naturezas do Senhor Jesus. Que ele existiu como palavra de Deus, e como palavra de Deus ele criou todas as coisas. E para se fazer homem, para nascer como homem, gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo. Mas Jesus, mesmo como palavra de Deus, que se fez carne depois que ele nasceu, porque quem foi gerado no ventre de uma mulher não foi a palavra de Deus, nem foi Deus. Foi o ser humano puro gerado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo. Depois que ele nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele, aí a palavra de Deus estava no mundo, em Cristo Jesus, e habitou entre nós cheio de graça e sabedoria. Sabedoria do alto dada pelo Pai. Então essa é a verdade. Melquisedeque aqui mostra o lado espiritual, que Jesus como Deus não tem genealogia, nem pai nem mãe. Lá em Mateus capítulo 1, fala da genealogia de Jesus, mas até chegar a Jacó. Aí diz, Jacó gerou José, José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Mostrando que Jesus, como ser humano, ele teve mãe gerada pelo Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, como Deus, como palavra de Deus, ele não tem pai, não tem mãe, ele não tem princípios de dias, nem tem fim de vida. Ele é eterno, porque ele existiu desde a antiguidade, desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, ele foi criado. Ele criou todas as coisas. Jesus, como Deus, não foi criado, nem gerado. Ele é a própria palavra de Deus, ele é o próprio Deus. É assim que a gente tem que entender, para poder não dizer que Deus tem mãe, não cometer esse absurdo, segundo a carne. Ora, se a carne e o sangue não é do reino de Deus, como é que Deus vai ter uma mãe segundo a carne e o sangue? Ora, se a carne e o sangue não é do reino de Deus, como é que Deus vai ter um pai segundo a carne e o sangue, que foi ele que criou? E para a gente herdar o reino de Deus, nós temos que nascer de novo pela água e pelo Espírito, e através do poder de Deus, nós vamos herdar o reino dos céus, os salvos, em corpos incorruptíveis, não nesses corpos. Nenhum ser humano do sexo masculino vai ressuscitar em carne e sangue, vai entrar no reino de Deus em corpos incorruptíveis. Nenhum ser humano do sexo feminino vai herdar o reino de Deus como mulher, carne e sangue, mas vai ser transformada em corpos incorruptíveis, receber corpos espirituais, angelicais e ser iguais aos anjos, como Jesus disse. E lá não se casam nem se dão em casamento, porque não há diferença de sexo. Esta é a verdade, e que Deus seja louvado no meio do seu povo, continue nos abençoando, para a gente saber adorar a Deus em espírito e em verdade. Para a gente saber e glorificar a Deus através do intelecto recebido de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, para a gente adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar o Senhor em espírito e em verdade.
porque são um povo vivo que recebe vida e vida em abundância em Cristo. E Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus dos vivos, não sou Deus de mortos. Então Deus é o Deus de todos aqueles que recebem vida e vida em abundância em Cristo. Ou seja, ouve a palavra de Deus em Cristo Jesus, que se fez carne em Cristo, e obedece os ensinamentos de Jesus, e aí nascem de novo pela água e pelo Espírito para obedecer ao cabeça Jesus Cristo, ao corpo que Jesus formou aqui na terra, à igreja dele, que somos nós, membros de seu corpo, e governados por um só cabeça, que é Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para a gente entender a palavra de Deus como ela é, para a honra e glória de Deus Pai, Criador único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos aqueles que compõem a igreja do Senhor, o povo salvo em Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus continue nos abençoando, a mim, minha família, a todos vocês, amados ouvintes desse canal, e todos os familiares de vocês. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, e Ele vai permitir, até a vinda dele, que a gente continue crendo do jeito que a palavra assim nos fala, é verdade. Amém.